Hoje eu vou costurar esse short de menino. Ele não vai ter costura do lado, ele só vai ter costura no meio. Aí eu vou gravar aqui como que eu vou cortar esse short. Vou deixar 4 palmos aqui para poder dobrar e fazer o pós. O pano tá dobrado ao meio. Esse tecido é tecido Oxford estampado. Eu comprei ele pela internet. Aí eu vou posicionar aqui. 4 dedos deixo para dobrar e fazer o pós. Aqui do lado vai ser a dobra. E aqui vai ser o corte do short. O corte só vai ser só no meio. Começo aqui. Estico aqui para ver mais ou menos aonde que vai dar o short esticado, porque o elástico ele enruga. Medir aqui é só acompanhar o corte do tecido, o desenho do tecido. E vou deixar um pouquinho de tecido a mais, um dedo, para poder fazer a costura. Aqui eu vou descer 2 dedos para poder fazer a bainha. Pronto. Tá aqui cortado uma parte do short. Agora eu vou fazer a segunda parte, o mesmo processo. Já posicionei aqui. Eu vou usar agora essa parte que eu acabei de cortar do short para colocar novamente em cima do tecido dobrado. É só seguir essa primeira parte que eu já cortei. Acertar bem certinho para não ficar torto. Pronto. Terminado. Aqui é só acertar aqui o tamanhozinho da bainha, que ficou maior. Terminado, cortado o short sem costura do lado. Aí ele fica assim. As duas partes. Vai unir, né, essas duas partes aqui com uma costura, aqui ao meio. E depois unir essa parte aqui. Aí eu vou abrir ele assim, lado direito para cima, lado direito para baixo. Vou deixar assim, direito com direito. Acertar aqui. Depois, se tiver um pedacinho maior, é só acertar. E vou pegar vou escolher uma parte, ou essa da lateral com fundo, para poder fazer a frente. Aí eu tiro um pouquinho aqui, meio dedinho aqui de um lado, para poder ser a frente, ficar menor um pouquinho aqui o fundo. Tirei meio dedinho aqui, essa parte que ficou maior é o fundo. Essa parte que ficou menor é a frente. Agora é só unir com costura aqui. E vou lá para a costura. Daqui a pouco eu volto para mostrar como é que ficou. As duas costuras só nessa parte aqui da frente de cima. Vou passar primeiro um zigue-zague na ponta, só nessa ponta até aqui. No bico eu vou parar. E do outro lado a mesma coisa. Um zigue-zague só até na ponta e vou parar aqui no biquinho.
Depois do zigue-zague, eu faço a mesma coisa com a costura reta. E essa parte aqui de baixo eu vou deixar solta, que são as pernas. Então vou lá, primeira costura. Agora eu vou fazer a costura reta. O zigue-zague veio, parou aqui na ponta. Agora eu vou fazer a costura reta. Mesma coisa desse lado, zigue-zague, depois a costura reta. Se não tiver o zigue-zague, pode fazer 2 costuras retas. Agora feito essas 2 etapas, eu vou abrir, costuramos aqui, parei no bico, costurei aqui, parei nesse biquinho, aí o short ficou assim. Agora, eu vou abrir e vai ficar assim. Costurado desse lado, costurado atrás e as pernas aqui ficaram abertas. Agora é só fechar as pernas. Vou colocar aqui o fundo, costura do fundo com o fundo, bem certinho. E é só fazer o mesmo processo, vim com zigue-zague, depois vim com a costura reta. Aí se a máquina não tiver zigue-zague, eu dou 2 costuras retas. Agora eu vou fechar as pernas. Terminei, zigue-zague e costura reta no fundo. Eu tô fazendo esses shortinhos para vender e vende bastante, porque é fácil de fazer e bem bonitinho a estampa. Agora é só dar a bainha, dou o zigue-zague na ponta e dou uma bainha reta. E aqui é só colocar o elástico. Aqui no elástico eu meço assim, eu deixo um palmo menor do que o tamanho total da bermuda e mais 3 dedos. 8 dedos assim, eu corto a menos, para poder não ficar muito largo a bermuda. Aí ficou assim. Agora é só colocar o cós. Já fechei o elástico, já dei 2 costuras retas. Agora eu vou colocar aqui, ó, por dentro do cós aqui, vou deixar um espacinho assim, para poder dobrar por cima. Vou prender com o alfinete. Coloquei.
Vi que eu dobrei o tecido suficiente para cobrir o elástico. Eu já prendo com o alfinete. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou ver aqui se o elástico tá certinho, não tá torto. O elástico tá certinho. Aí vou pegar segurar aqui, ele bem retinho. Vou pegar essa ponta aqui da bermuda, que vai ser a lateral, não tem costura, mas é lateral. Vou descer. Vou colocar tecido suficiente para cobrir o elástico. Vou prender com o alfinete para não soltar, para eu saber certinho como que eu tenho que fazer. Aí eu vou esticando e vou dobrando o tecido por cima. Eu vindo aqui, né, direitinho, que escorrega bastante. Vou esticando e vou dobrando o tecido até cobrir todo o elástico. Encaixei aqui, vou puxar o alfinete e vou dar zigue-zague na pontinha do tecido. Vou segurar aqui a outra parte que está presa com o alfinete, vou esticar. Vou ajeitar. Vou fazer uma ajeitadinha que o tecido tá, o elástico tá ficando do lado de fora. Uma ajeitadinha e vou puxando, esticando até terminar o primeiro lado. Já chegou no outro alfinete, eu vou puxar o alfinete. Vou esticar bem aqui. E vou finalizar o outro lado. Terminei. E ficou assim. O elásticozinho com um zigue-zague só na pontinha. Aqui, entre a pontinha do tecido e o finalzinho do elástico. Agora eu vou dar uma costura reta aqui no meio do elástico. É só puxar. E puxando aqui assim no meiozinho, vou passar a costura reta para ficar mais bonitinho o franzido. Mas já dá pra usar assim mesmo. E da bainha. E ficou assim. A costura reta aqui no meio. Agora é só dar bainha no shortinho. E terminei o short. Lembrando que o objetivo do vídeo não é dar aula de costuras. É só mostrar eu fazendo as peças. Não tenho loja, eu vendo pelo WhatsApp mesmo, pelo status. E é assim que ficou. Aqui não tem costura. Aqui ficou bem bonitinho aqui. A bainhazinha. E a parte da frente ficou um pouquinho menor assim aqui, porque eu botei o elástico mais pra dentro aqui dessa parte, ficou um pouquinho mais entradinho. Né, que eu esqueci de falar que a parte da frente eu dobro mais o pano para ele ficar mais entradinho assim. E
é esse o vídeo que eu venho mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e insista, não desista não. Se ficar com medo de costurar no tecido, faz igual eu fiz no começo, eu fazia no tecido TNT. E até pegar o jeito e dar certo. Até o próximo vídeo, fico com Deus e um abraço.